Vamos lá, essa é uma questão de 2016 de Química, em que utilizaremos o cálculo entálpico para achar o valor de energia liberada ou absorvida por uma reação. Vamos lá. O benzeno, importante solvente para a indústria química, é obtido industrialmente pela destilação do petróleo. O benzeno, como já sabemos, é um anel aromático, uma cadeia cíclica de carbonos, em que tem 6 carbonos e 6 hidrogênios para se estabilizar. E nessa cadeia cíclica ocorre a ressonância, certo? O anel aromático é muito utilizado na indústria de perfumes, por ter um aroma, por isso o nome, anel aromático. Contudo, também pode ser sintetizada pela trimerização. A trimerização é uma reação de 3 moléculas idênticas. Como vamos ver aí, a reação que iremos utilizar é a do acetileno, em que utilizaremos 3 moléculas de acetileno para reagir e produzir uma molécula de benzeno, certo? Continuando aqui. Também pode ser sintetizada pela trimerização do acetileno, catalisada por ferro metálico sob altas temperaturas, conforme a equação química. Então aí vemos a equação química, 3 moléculas de acetileno, C2H2, produzindo uma molécula de benzeno, que é o C6H6, certo? Vamos continuar. A energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente pela variação de entalpia das reações de combustão das substâncias participantes, nas mesmas condições experimentais, certo? O cálculo entálpico, ele é para facilitar, para que seja possível calcular a variação de entalpia, certo? A variação de energia liberada ou absorvida em uma reação, já que provavelmente não tenha como calcular o tanto de energia liberada ou absorvida nessa reação de acetileno para produzir o benzeno, então teremos que utilizar reação do acetileno com outras substâncias que são também comuns em outras reações que é utilizado o benzeno, certo? Que aí no caso veremos na reação 1 o acetileno reagindo com o O2, produzindo CO2 e H2O. E na reação 2, o benzeno reagindo com O2, produzindo CO2 e H2O, que é água, certo? E na primeira reação embaixo a gente vê a variação de entalpia e na segunda reação a gente vê também a variação de entalpia embaixo. Nas duas reações, elas estão negativas, certo? Na primeira, menos 310 quilocalorias por mol e na segunda, menos 780 quilocalorias por mol. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que essa reação foi uma reação exotérmica, pois houve uma liberação de energia. E agora vamos utilizar da variação de entalpia das duas reações para procurar achar a equação geral, né? A reação geral, que no caso é a reação das 3 moléculas de acetileno produzindo benzeno, e então achar a sua variação de entalpia, que no caso é o que a pergunta pedirá. Aí está. A variação de energia do processo de trimerização de quilocaloria para a formação de um mol de benzeno é mais próxima de. Agora vamos para o papel calcular. Pessoal, então eu tenho aqui a equação das 3 moléculas de acetileno produzindo uma molécula de benzeno e as duas reações fornecidas pela questão, para a gente trabalhar em cima dessas e encontrar a equação geral, que é a reação do acetileno produzindo benzeno. E através disso vamos descobrir qual a variação de entalpia que essa reação aqui causa, ok? Então vamos lá. De cara eu já percebo que eu preciso de acetileno do lado dos reagentes, né? Aqui desse lado são os reagentes, do outro lado são os produtos, certo? A reação que tem o acetileno do lado dos reagentes é a primeira, certo? De cara também, já percebo que eu preciso do benzeno do lado do produto. Aqui eu não tenho benzeno do lado do produto, e nem aqui. Mas na segunda reação eu tenho benzeno do lado dos reagentes. Então eu preciso jogar esse benzeno para o outro lado. E para eu fazer isso, eu preciso mudar o sinal da variação de entalpia. Aqui ao invés de liberar energia, ele vai absorver energia após eu inverter, certo? Colocar o benzeno reagindo com o O2 do lado dos produtos, sendo produto de uma reação de CO2 mais água, ok? Outra coisa, para eu fazer a eliminação de itens, eu percebi uma coisa. Olha, aqui eu tenho 3 águas, no índice da água eu tenho 3. Aqui eu tenho 6 CO2. Perceba uma coisa, aqui eu tenho só uma água, aqui eu tenho só 2 CO2. Então eu vou precisar multiplicar isso aqui por 3. Então de cara eu percebo que o quê? Nessa primeira eu preciso, aliás, na segunda eu preciso inverter e na primeira eu preciso multiplicar por 3. Então, vou repetir as duas equações aqui embaixo, fazendo esse processo, certo? Então, vou colocar aqui. Pessoal, então eu tenho aqui agora, multipliquei a primeira reação por 3. Se eu multiplicar por 3 uma reação, eu vou multiplicar tudo, certo? Inclusive a variação de entalpia. Então, o que era antes menos 310 quilocalorias por mol, agora eu tenho menos 930 quilocalorias por mol. Até porque eu tripliquei as moléculas. Se eu tripliquei as moléculas, eu preciso triplicar a variação, né? O calor, que se é perdido ou absorvido, certo? Na segunda reação, eu inverti. Então, o que era antes reagente, eu tenho agora como produto. O que era antes produto, tenho agora como reagente. Dessa forma, ao invés de liberar calor, eu vou agora absorver, certo? Então, a partir disso, eu posso produzir a minha equação geral, cortando
compostos, certo? Então aqui eu tenho 15 sobre 2 O2. Aqui também eu tenho. De um lado reagente, do outro produto posso cortar. Simples, certo? Aqui eu tenho 6 CO2, do outro lado tenho também. Aqui eu tenho 3 H2O, que tem também. Ficando o quê? 3 C2H2, produzindo C6H6, certo? E aqui, restando a minha variação de entalpia. Agora é só somar, certo? Menos 930 kcal por mol, mais 780 kcal por mol. Ok? 150 quilocalorias por mol. Agora vai aí para a resposta, letra B, certo? Então aí está a resposta, letra B. Obrigado por assistir o vídeo, valeu!